Então, o objetivo é a gente fazer uma atualização, trazer não necessariamente novidades, mas um aspecto crítico sobre como que a gente está vendo isso do ponto de vista da ciência, baseada em estudos clínicos. Bom, a evidência que a gente tem atualmente, sem dúvida nenhuma, é que existe uma redução de 3,4% até em 5 anos. Contudo, o que nós temos que pesar, e aí vai, acho que já o início da nossa aula, né, é que esse não é uma prevenção isenta de risco. Né? Por ser um procedimento, existe um risco de 3,9%, descrito nos principais estudos, e também um aumento do risco absoluto de fibrilação atrial fora do procedimento. Então, dando aí mais 0,33 ao ano, né? Então, quando a gente dá uma olhada nisso, a gente fica com o NNT de 29, que seria um NNT alto. Se a gente pensar que isso é um procedimento de prevenção, ele deveria, então, para ser feito, não ter uma certeza absoluta de que isso traria uma ausência de lesão, uma ausência de risco, e que a gente estaria realmente trabalhando com essa prevenção. Como esse NNT é alto e como essa conta não fecha da redução do risco versus as complicações, quem que nós temos, para que caminho que nós temos que andar, é quem é esse paciente de alto risco, que vale a pena a gente colocar esse paciente nesse procedimento. E um outro ponto é assim, e a terapia médica que não imporia risco, né? Será que ela ainda é possível de ser feita sem que a gente esteja prejudicando o paciente por não optar pelo procedimento? Então, esse timeline, eu desenhei isso buscando demonstrar essa linha do tempo em relação a isso, né? A gente sabe que o AVC, ele sofreu algumas modificações na sua classificação e alguns pontos importantes nessa linha eu pontuei aqui. Né? Então, por exemplo, né, o AVC chamado criptogênico, que é o AVC da qual nós vamos se referir muito nessa aula, ele digamos, classificado foi classificado em 1989, sendo que depois a gente teve diversas outras classificações mais adequadas, até que a gente chegou, na verdade, no ASCOD. A ASCOD, sim, né, uma classificação que já evoluiu e trouxe o FOP numa determinada categoria que nós vamos revisar ao longo dessa aula. No meio dessa história, nós tivemos algumas inovações terapêuticas, farmacológicas, por exemplo, os anticoagulantes. Né? Então, o primeiro anticoagulante no mercado foi a dabigatrana, depois vieram os outros inibidores, o fator 10A, que também trouxe essa questão da prevenção do AVC, principalmente desse AVC embólico, né? No nosso caso, uma embolia paradoxal, mas ele com características embólicas e com tratamento visando a diminuição dessa embolia, nós saímos daquela velha e boa varfarina, que trazia um risco muito maior de sangramento, e entramos nessa nova geração, né? Junto com isso, esse pensamento também houve uma evolução. Né? Nós acabamos classificando em 2014 um chamado ESUS. Né? Então, ESUS seria o AVC que teria uma característica embólica na imagem. Né? Então, HAT, em 2014, criou de forma simplista como que a gente poderia olhar esse paciente que a gente não acha a fonte embólica, porém, ele tem toda a característica para ser embólico. E a partir daí, com essas duas classificações, que paralelo a isso, foi se dando uma importância ao forame oval patente como causalidade dessa embolia, nós traçamos aí uma linha de tempo onde houve uma aprovação do Amplatzer, ainda que em 2013 houve uma negativa do resultado desses estudos em relação ao fechamento. A Amplatzer, então, foi a primeira prótese aprovada pelo FDA.
questionável, uma vez que a gente não tivesse diretrizes muito claras em relação a isso. E aí, com alguns conflitos de interesse, puderam ser trazidos aqui. Porém, no segundo tempo, né, em 2017, então aqui nós temos 2013 como uma falência da tentativa desse tratamento, a gente trouxe novas versões desses estudos, né? O RESPECT mesmo foi um estudo que mostrou um follow-up de 5 anos desses pacientes, o REDUCE e o CLOSED, que evidenciaram já uma melhoria desse tratamento com as próteses, com o fechamento, dando uma redução do risco desse AVC. Como a gente ainda estava com essa questão dessa linha de aprendizado, desses riscos periprocedimentos, 2 estudos principais foram delineados, que é o Navigate ESUS e o RESPECT ESUS, para trabalhar com tratamento clínico versus tratamento invasivo, né, periprocedimento. Contudo, os estudos acabaram não sendo positivos. O Navigate parou antes, por o risco do sangramento, e o RESPECT ESUS não encontrou uma estatística positiva. Não está aqui nessa linha do tempo, porque é muito recente, a publicação do Atticus, né? Então, Atticus é um terceiro estudo que daí, trazendo uma definição um pouco melhor do que é esse ESUS, né? Dando uma importância para outros marcadores, como a utilização de métodos como ecocardio, medindo esse átrio, como o uso da onda P no eletrocardiograma, dando uma alteração de uma miocardiopatia atrial, e outros fatores, né? Acabou de ser apresentado, foi agora no ESC de 2022, que, embora também negativo, trouxe uma questão bastante importante que nós devemos pensar na prática clínica. Esse estudo, embora tenha terminado, porque foi possível, durante o estudo, passar pacientes do braço que estava anticoagulado para o braço que estava no antiagregante plaquetário, 50%, que foi mais ou menos o resultado desses 50% de pacientes, acabaram passando por ser detectado nesse dispositivo implantável a fibrilação atrial. Então, moral da história. Talvez o que nós façamos na prática clínica seja uma investigação, né, talvez não perfeita. E aí a gente pudesse, então, ter que, talvez, antes de pensar em colocar um paciente num risco de procedimento, pensar se esse paciente vai se beneficiar desse procedimento ou não, visto que nós podemos estar diante de uma outra causalidade. Bom, o que a gente tem de mais novo nisso, de nível de recomendação, é esse artigo que foi publicado em 2020, né? Então, foi uma melhoria do nível de recomendação de 2016, na onde se abolia completamente o uso, mesmo com a Amplatzer já aprovada pela FDA, e aqui eles trouxeram uma outra visão, uma visão um pouco mais flexível. Mas as questões clínicas permanecem ainda não muito mudadas, né? Então, eles terminam ou começam o artigo, né, dizendo que a questão é se a gente realmente encaminha esse paciente para um fechamento percutâneo ou não, né? E que esses pacientes, se utilizados anticoagulantes, poderia favorecer, né, para um lado de tratamento clínico. E depois a gente vai voltar nisso, dizendo que os estudos realmente não utilizaram o braço clínico de forma adequada. Mas as conclusões relevantes desse artigo diz que é classe 2, vamos começar, porque senão tem como ser classe 1, uma vez que não é um estudo cego, né? Então a gente já parte de uma classificação menor em relação ao tipo de estudo, né? Ele diz claramente que rotineiramente a gente não deve fechar a coisa que a gente sabe. E por que que a gente sabe isso? E a gente já sabia, porque o forame oval patente ele é extremamente prevalente, com 4 indivíduos e tem algum grau de abertura desse shunt direito e esquerdo, e isso traria aí algo bastante difícil de determinar a causalidade, né? Até por causa disso.
coloca que os pacientes menores do que 60 anos e com um infarto embólico, né, e sem encontrar nada, poderia ter um nível aí C, principalmente se uma boa investigação tivesse feito e se nenhum outro mecanismo for identificado. E aí, quando a gente chega na terapêutica do braço clínico, a gente vê que também em nível C é que a medicação antiagregante plaquetária ou a anticoagulação, né, sozinha também tem o nível C. Então, nós estamos ali necessitando de melhorar esse nível de evidência para utilizar isso na prática clínica e eles estão iguais dentro das últimas recomendações da American Heart e junto com a da Academia Americana de Neurologia, né? Então, uma outra questão que eu trago para vocês é que, nós temos um paciente que tem uma imagem que é considerável uma imagem embólica, nós estamos pensando, não encontramos isso, mas sabemos que pode ter algum sítio oculto, uma doença oculta causando essa embolia paradoxal. E na hora que nós optamos pelo fechamento, nós temos que ter em mente que nós estamos prevenindo somente essa embolia paradoxal. Se nós temos uma fonte embólica, embora não observada dentro da nossa investigação, nós podemos não estar prevenindo outro tipo de embolia, como o TEP, por exemplo, né? E existe aí uma recomendação forte de que, mesmo prevenindo a embolia paradoxal, isso não é feito sem riscos, né? Então, os insights que a gente tem dessa introdução é o que seria, então, essa investigação para nos deixar um pouco mais embasados na indicação de um fechamento para esse paciente em termos de prevenção? Né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essa investigação mais básica, que é a mais acessível a todos, como é o ultrassom, né, para a gente buscar uma embolia arterial, quando feito com ultrassom, ele vai falhar principalmente nas dissecções, que a gente sabe que a faixa etária, né, desse AVC criptogênico relacionado a esse ESOS, né, ele é numa faixa etária mais jovem, porque mais tarde nós já temos ateroscleroses, arterioescleroses e outras doenças, e hipertensão, e diabetes, e um somatório de doenças inflamatórias, reumatológicas, que a causalidade fica ainda mais difícil. Mas o importante é a gente lembrar que o uso do Doppler isolado não. Então, nós precisamos obter imagens vasculares mais completas, seja uma angiorressonância, uma angiotomografia de artérias tanto cervicais como intracranianas, buscando o quê? Dissecção, vasculopatia e até uma aterosclerose que a gente não consideraria antes, né? Esse é um estudo que mostra claramente, é o Interstroke, acho que todo mundo conhece, que mostra que em países de baixa renda, onde a gente está aí, ou da América do Sul, nós não utilizamos frequentemente exames de imagem e nem eco transesofágico na nossa rotina. Então, quando a gente vai olhar o padrão da imagem, nós poderíamos ir muito além do que simplesmente olharmos um padrão semelhante a uma embolia, uma oclusão de grandes vasos ou múltiplas lesões, lembrando como a gente poderia, então, trabalhar com novos padrões de imagem, mostrando com melhor sensibilidade, né, esse trombo ou alguma coisa assim, né? Então, a gente tem que trabalhar jogando fora, vamos lembrar que o ESOS é um diagnóstico de exclusão, né? Então, a gente tem que excluir o melhor possível. Lógico que na definição do Hart, lá em 2014, ele ainda não utilizou uma sensibilidade, uma especificidade maior para a gente chegar. Acho que ele deixou muito baixo, né, essa investigação que a gente hoje sabe que não só a gente não pode olhar uma placa, né, pensando só no estreitamento, a gente tem que ter uma definição, né, de placas carotídeas
não estenóticas, porém sintomáticas pela sua vulnerabilidade, e é só estudos com um pouquinho mais de uma performance um pouco melhor, como inclusive hoje a gente já encontra bastante estudo utilizando ressonância por vessel wall, dando uma maior características dessa placa. E aí eu acho que é uma coisa importante mesmo. Então, a outra coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente está excluindo a nossa principal característica embólica, que é a fibrilação atrial, e estamos valorizando essa embolia paradoxal, né? A gente tem utilizado comumente um Holter de 24 horas. Né? Essa é a nossa prática clínica, e a gente sabe que um Holter de 24 horas tem uma sensibilidade muito baixa. Diversos estudos já mostraram isso, né? E outros países e alguns serviços de ponta já têm usado os implantáveis. E quando a gente usa os implantáveis, sem dúvida nenhuma, né, a gente prolongando isso para pelo menos 30 dias, 30, 60, seja o que for, o Áticos já utilizou isso, e por isso o resultado foi de encaminhar mais do que 25% daquela amostra de 50% que foi positiva para o braço de anticoagulação, porque eles encontraram nessa monitoração mais prolongada a fibrilação atrial paroxística, que nós temos maior dificuldade. Não só a fibrilação atrial paroxística, como níveis de taquicardias atriais dentro desse novo conceito, né? Então, essa cardiomiopatia, né, ela vai utilizar alguns parâmetros cardíacos e alguns biomarcadores que nós também devemos tentar utilizar na nossa prática clínica quando nós queremos ter uma boa investigação e quando nós pretendemos não errar muito na escolha terapêutica. Né? Então, isso leva em consideração o volume ou diâmetro do átrio esquerdo. Temos que olhar melhor o apêndice atrial, que hoje também aparece como uma fluxometria, né? Então, dá uma olhada. Os ritmos pré-fibrilatórios, né? Então, são aquelas taquicardias atriais que a gente tem visto com mais frequência, se a gente repetir mais o exame, ou às vezes até no ponto de vista clínico, o paciente que chama a atenção por sentir essas taquicardias não relacionadas à ansiedade ou a outras situações, mas que muitas vezes o Holter não pega isso, né? Então, ressonâncias cardíacas também têm sido utilizadas para a gente detectar fibroses, né? Então, as fibroses também podem estar auxiliando nesse mecanismo, e também biomarcadores, né? Então, a gente tem um trial em andamento que usa o NT-proBNP, né? E alguns serviços já estão usando o nível de troponina, que nos mostra que tem uma correlação cardíaca, não necessariamente paradoxal, e sim cardíaca, que não foi ainda vista, né? Então, existem algumas alterações anatômicas que nós também temos que dar uma olhada, né? Como, além da persistência do forame oval, a gente detectar um aneurisma do septo atrial, ter algumas evidências de uma alteração que a gente chama de válvula de Eustáquio, de rede de Chiari, que permite aí uma passagem praticamente direta de uma embolia de membros inferiores direto para cima. E ainda existe alguns estudos, né? Acho que o estudo foi do FIM e colaboradores em 2018, isso mesmo, que quando trouxe essa suspeita, né, dessa embolia paradoxal, buscou em outros lugares também, então, infartos viscerais, e teve uma resposta. Então, nós podemos ampliar essa investigação, quase que sendo um Sherlockiano, para a gente ter uma melhor resposta. Bom, se isso parece um AVC embólico, e nós temos o FOP, né, porque nós vamos ter 1 a cada 4 pessoas que a gente investigar, nós vamos ter, nós também temos que pensar, né, antes de se tornar um candidato forte ao fechamento, quem é esse paciente? Será que ele também não pode ter outros fatores de riscos, como os estados de hipercoagulabilidade, né, que são possíveis de ter, estados de trombofilia, seja adquirida, seja hereditária, algumas trombofilias ainda não definidas, né? Então, aí
parte por um outro tipo de investigação, e dentro dessa investigação eu vou lembrar para vocês principalmente a síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? Essa síndrome, acho que todos nós conhecemos, que tem critérios clínicos, laboratoriais, ela demora 168 dias, tá? Para ela, assim. Então, aquele paciente que está no hospital e ainda, né, ele recebe já por ter detectado um êmbolo, ter um ESUS e ter detectado a presença do forame oval patente, ele não deve sair desse hospital já é, com o fechamento marcado ou mesmo realizado, né? Não houve tempo suficiente para essa investigação, e essa sim é uma investigação mais básica e que seria um mínimo que deveria ser feito. Lembre-se sempre que o risco de embolia ele é muito baixo, da recorrência da embolia, não só do jovem, né, mas de algum paciente sem muitos fatores de risco, tá? Então, quando a gente vai tentar trabalhar, se a gente fizer os critérios diagnósticos e recomendar, nós vamos ter que tratar esse paciente com anticoagulante, né? Então, não vai adiantar também a gente fechar esse FOP. Não temos evidências ainda de que isso vai acrescentar, né? Então, nós podem falar assim, puxa, ele tem o SAF, então ele tem o risco para trombose, por exemplo, de membros inferiores, uma trombose venosa, então ele tem o FOP, então ele tem maior risco. Isso não está evidenciado na literatura, tá? De que eu vou colocar ele num procedimento de risco para fechar isso, e isso vai evitar com que ele tenha a trombose, o acometimento cerebral secundário ao SAF, ok? Então, nós não temos essa evidência. Então, uma vez que eu tenho uma evidência de que a anticoagulação, pelo diagnóstico, é o tratamento, esse vai ser a nossa vertente, não a combinação desse tratamento. E a gente tem que olhar a idade, né? Porque a idade é bem falada, assim, não, o paciente jovem não tem causa, então esse a gente tem que fechar. Bom, vamos lembrar que quando a gente fala de idade, a gente tem aí outras doenças que também a gente precisa afastar, né? Quando é menor que 18 anos, nós temos que lembrar muito de dissecção, de doença falciforme, né? Dos 18 a 40, a dissecção se mantém, né? Nessa e dissecção, vale a pena que a gente dá uma conversada sobre isso, porque a dissecção, se ela não for diagnosticada na fase aguda, através desses exames de imagem, um pouco mais sofisticados, ou com uma boa leitura desses exames de imagem, ela pode passar, principalmente depois, onde a recanalização desse vaso ele é possível. Então, eu já tive a experiência de ter pacientes no ambulatório que, assim, o residente ou o médico que está atendendo fala, nossa, que horrível esse exame, mostrava aqui que estava fechado e depois foi visto, abriu, como é que é uma oclusão de carótida? Porque isso provavelmente era uma dissecção. Né? Então, assim, talvez o eco Doppler extracraniano tenha mostrado como uma oclusão, e aí o pensamento foi para cima de uma átero, de um trombo, e na verdade o que havia era um outro mecanismo, era um ASCOD-D1, né? Então era uma dissecção. E aí, no follow-up desse paciente, no segmento, a gente vai ver esse vaso recanalizado, tá? Então, vale aqui a dica de que esse não é um diagnóstico fácil a posteriori, né? Além disso, temos doenças autoimunes e inflamatórias nessa faixa etária. Quando a gente passa de 50 anos, acho que esse aqui é um ponto importante, né? Aqui, os ritmos pré-fibrilatórios, essa atropatia, essa fibrilação atrial que a gente ainda não captou, aqui é a hora da gente, talvez, então, não se contentar com um Holter, né? A gente se contentar ou com a repetição de Holters, nós não temos, assim, qual o número de Holter para eu ter mais segurança? Isso não existe, mas existe sim aquele paciente cuja clínica já está falando que tem aí já de uma história aonde já foi tendo um diagnóstico uma vez de arritmia, enfim. E aí nós vamos trabalhar com essas arritmias ocultas e, obviamente, na hora que a gente passar dos 60 anos, nós vamos saber que nós vamos ter associação de fatores de riscos, né? Tanto como síndromes paraneoplásicas, que nós temos que pensar, né? Trombofilias secundárias. Então, é uma investigação realmente
importante. E alguns estudos já mostram isso, né? Quando a gente vê, então, a recorrência em jovem versus o idoso, a gente vai realmente percebendo que a gente tem aí a recorrência do jovem muito mais baixa do que a recorrência do idoso. E isso é claro, então nós não precisamos ter pressa, nós podemos ter essa investigação feita de maneira mais primorosa, porque nós temos uma baixa recorrência. Bom, eu tinha falado dos estudos lá atrás, né, os estudos de 2013 que foram negativos, o estudo de 2017 que viraram esse cenário, com algumas questões metodológicas, e aqui eu trago algum deles, esses foram todos os trials, então, que mudaram, né, e que trouxeram milhões de meta-análises dizendo a favor do fechamento, né? Isso tudo aqui saiu em 2017, começo de 2018, e se a gente vai ali para o PubMed, a gente percebe que só em 2018 foram feitos mais do que 50 meta-análises. Esse estudo nunca foi, né, a doença cardíaca nunca recebeu tanta valorização assim como o FOP, né? Então a gente tem conflitos de interesses que nós temos que observar, nós não podemos ser cegos a isso. E na hora que a gente recebe meta-análises, a gente também tem que olhar, né, se essas metodologias elas são possíveis de se fazer uma metodologia. Então, se chega à conclusão de que a seleção de paciente desses estudos em meta-análises foram diferentes. E se elas foram diferentes, muitas vezes já, né, dificulta. O resultado que sai disso depois é que o paciente tem que ser selecionado para um paciente que tenha um alto risco, um paciente que tenha um FOP chamado de grande, ou um FOP chamado de grau 3, né? Sendo que alguns estudos não mostraram isso, né? Ou uma funcionalidade desse FOP acima de 20 microbolhas de passagem, sendo que esses estudos não foram isso que aconteceram. Alguns sim, outros não. Né? Onde a medida estrutural também não foi. E aonde a presença do ASA em algum momento deu realmente, o ASA é o aneurisma do septo atrial, deu realmente uma percentagem maior, mas não necessariamente inclusive, naquelas recomendações da American Heart, a gente não vê o ASA como um ponto muito importante. Então, a gente tem que ver principalmente o que hoje se fala muito. Puxa, a Viviane fez um Doppler transcraniano e mostrou que o Doppler transcraniano é enorme, então é esse que nós temos que fechar? Esse cut point não está muito claro, tá? Então, vamos saber que existem realmente algumas características anatômicas desse FOP que pode aumentar esse risco. Então, isso está dentro também desse cenário desse paciente, né? Que seria um túnel mais largo, que seria realmente ter um aneurisma do septo atrial, não algumas definições de aneurismas, né, que a gente vê às vezes menor do que 10 milímetros, então só coloca um abaulamento do septo, cuidado com esse laudo ecocardiográfico, né, quando se vê múltiplos orifícios, enfim, né, quando o Eustáquio, a rede de Chiari que a gente já comentou. Então, existem alguns trabalhos, então, tentando ver exatamente isso, o tamanho, né, desse shunt, a presença de aneurisma, e quando a gente vai lá para o estudo, a gente não vê isso de maneira tão clara, tá? A não ser que a gente una mais de um dessas associações, tá? Então, quando a gente volta nesses 4 trials, né, que digamos, balizar um fechamento na prática clínica, a gente vai olhar, puxa, mas então, vamos ver, eles foram realmente melhores que o tratamento clínico, vamos encaminhar esse paciente. Muito bem, quem foi? Qual foi esse tratamento clínico? Né? Nós, neurologistas, já somos acostumadas a saber que muitos tratamentos clínicos, muitas vezes, eles não têm um balizamento claro, fica muito a critério do médico assistente, e é isso que aconteceu. Né, nesses estudos, a gente não tem um tratamento agressivo, né, um tratamento médico otimizado, igual. Não, nós temos a escolha
do médico, né, que está conduzindo esse paciente lá na clínica que randomizou esse paciente, né? Ele pode dar aspirina, ele pode dar clopidogrel, ele pode dar varfarina, ele pode dar aspirina associada de piridamol, que alguns serviços no exterior têm, né? E aí a gente pode até usar, como foi o Defense, o cilostazol, né? O estudo japonês, então o cilostazol estava aí no meio também dessa história. Então, a terapia médica ficou um pouco complicada, né? Então, como que a gente pode chegar a conclusões tão claras de que o fechamento é superior que o tratamento terapêutico, se esses pacientes sofreram diversas dosagens e diversas formulações desse tratamento, né? Então, eu trago essa interrogação nessas conclusões. Então vamos lá, temos um paciente, temos as imagens favorecendo a embolia. Vamos ver como que nós excluímos. Nós excluímos dissecção com uma certa certeza, nós excluímos arritmias ocultas, que nós vamos valorizar em determinadas faixas etárias, nós observamos melhor essa atropatia, demos uma olhada melhor no apêndice atrial, conseguimos triar um pouco de trombofilia, coagulopatia, fizemos isso? Né? Acho que essa é uma pergunta. Então, na prática do dia a dia, né, a gente ainda vai ficar lá, tá? A gente continua sem saber. Será que é anticoagulação? Então, vou resolver tratar com clínico, tratamento clínico, vou usar anticoagulação ou não vou usar? Vou usar antiagregante plaquetário. Se a gente usar o nosso óbvio, né? Isso é um trombo vermelho. Isso não é um trombo branco, né? E para trombo vermelho, como que a gente trata? Com anticoagulante, né? Então, temos trials com anticoagulante, o CLOSE, né? O CLOSE foi um trial que teve uma análise, um desfecho entre antiagregante, anticoagulante e fechamento. O único. E o resto, acho que a gente não tem isso muito claro. Mas a gente tem claro que se eu estou pensando que eu tenho uma embolia, seja de membros inferiores, por uma trombose venosa, ou seja, o que for, o benefício do tratamento já é muito claro, que é anticoagulante e não antiagregante, né? Então, quando a gente volta naqueles estudos negativos, lá do RESPECT, do NAVIGATE, que chegou à conclusão de que esse paciente, mesmo tendo evidência de a anticoagulação não deu certo, a gente tem que ver qual foi essa parte dos pacientes que utilizaram e juntar com outros trials, como, por exemplo, fez esse estudo que revisou o Navigate ESUS, revisou esses pacientes no uso da anticoagulação versus o uso da antiagregante plaquetário, juntou com dois estudos mais antigos, com um estudo mais antigo que foi o PIX e com o mais recente que foi o CLOSE, e aí, olha só o resultado, nós tivemos um favorecimento à anticoagulação.